nosso meio. O Senhor vive, o Senhor seja exaltado, o Senhor é engrandecido, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. O Espírito do Senhor está renovando pacto e unção. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Ele é exaltado, Ele é entronizado. A Ele a honra, a Ele a glória. Digno, digno, digno é o Senhor. Tome o seu assento por um instante. Essa noite eu quero me alegrar com outros pastores, com outros irmãos que estão vindo de outras igrejas congregar, celebrar, adorar, simplesmente participar desse altar de 7 horas de oração. Pastora Cida, guerreira do Senhor, dá um sinal com a sua mão, vem aqui para frente, nós vamos orar pelas pessoas. Eu quero que a senhora no interior, que a escada de Jacó já foi estabelecida em nosso meio. Vinícius, desculpa não ter te avisado, vacilei. Joga Mateus 26 aí, do 36 em diante. Jesus estava numa guerra de oração muito maior do que a nossa nessa noite. Mas essa mecânica e essa engrenagem de Jesus no Getsemane, agonizando e recebendo um peso de intercessão, não por 1 ou 2 ou 3 problemas, 1 ou 2 ou 3 milagres que vão acontecer aqui essa noite, não. Jesus estava recebendo um peso de intercessão por toda a humanidade. Ele agonizou ao ponto de chorar, se quebrantar e transpirar, suar sangue. É possível que numa noite como essa, em Mateus capítulo 26, se repita a descrição do sofrimento de Jesus, do versículo 36 em diante, quando fala que eles terminaram de comer a ceia, capítulo 26 de Mateus. Judas saiu para traí-lo por 30 moedas de prata, cantou alguns cânticos, caminhou com os apóstolos para um lugar chamado Getsemane. Getsemane fica numa região mais elevada, aonde tem que subir uma montanha para chegar lá. Diga, eu e minha casa, subiremos a montanha do Senhor. Salmo 24 diz isso, Salmo 15 reafirma isso, e Hebreus capítulo 12 sela, dizendo que os santos cujo espírito foi aperfeiçoado subiram no alto da montanha para se encontrar com Deus. Aleluia. Na congregação do Monte Santo de Sião. Diga, eu e minha casa faremos parte do Monte Santo de Sião. Vamos proclamar o Mateus 26 em diante. Repita comigo com voz de trovão. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e começou a angustiar-se muito. Então lhes disse, voz de trovão, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice.
cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, dormindo, roncando. E disse a Pedro: minha gente, nem ao menos uma hora vocês conseguiram orar comigo. Nem ao menos uma hora vigiando. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pergunta para o irmão que está do seu lado: nem ao menos uma hora? Nós já estamos entrando na segunda hora de... Glória a Deus! Nós já estamos entrando na segunda hora de clamor. Diga: um altar de 7 velas, de 7 chamas, de 7 operações da unção, de 7 níveis da glória de Deus revelada e manifesta em nosso meio. A opressão era tanta que os apóstolos dormiram e Jesus teve que guerrear, orar, interceder sozinho. Todo altar de 7 horas é assim. Nas primeiras horas você se reconcilia com Deus, alinha o altar, limpa a casa, confessa os pecados, renuncia, rejeita todo ataque, toda opressão, todo pensamento, toda palavra que comprometeu a santidade do Senhor. Na segunda hora vem um manto, vem um peso, vem uma nuvem de glória, vem um peso de intercessão no nosso espírito. Normalmente esse peso de intercessão que eu e você recebemos na segunda hora da vigília está ligada com o nosso propósito de fé. Normalmente está ligado ao nosso pedido de oração. Normalmente esse peso de resistência, esse peso de intercessão, essa agonia, essa tristeza até a morte, essa vontade de dormir, essa vontade de ir embora, essa vontade de alimentar a carne com pornografia, com ódio, com raiva, com murmuração, com fofoca, essa vontade de comer uma pizza, tudo isso se levanta na nossa mente para tentar roubar o foco e a determinação da fé. Você acha que isso não aconteceu com aquela mulher? Há 12 anos sofria de uma hemorragia sanguínea, problemas na sua intimidade, na sua sexualidade, no seu fluxo menstrual. Você acha que aquela mulher muitas vezes não esteve tão perto de tocar e receber o milagre, e o milagre abortou, e a oração não deu certo? De repente um dia, depois de botar fé e expectativa na medicina, no médico, nos charlatões, em tantos curandeiros que não deram certo, de repente um dia, o mesmo Espírito que operava sobre Jesus, caminhando à casa da filha de Jairo para operar o milagre de ressurreição, porque Jesus estava debaixo de uma atmosfera de ressurreição. Ele disse assim: ok, eu vou na tua casa orar pela tua filha que está morta. E a unção de ressurreição vem sobre Jesus quando ele conversa com o pai, com o soldado, o pai da filha. Ele está caminhando. Qual é o foco de Jesus? Qual é o objetivo de Jesus? Ressuscitar a filha de Jairo. Mas no meio desse processo, aquela mulher determinou, aquela mulher se esforçou, aquela mulher se espremeu no meio da multidão. Aquela mulher não comprou o direito do milagre, mas ela se esforçou dentro das limitações humanas dela para chegar perto do milagre que se chama Jesus. Aleluia. E ela determinou: se eu tão somente tocar nas suas vestes. As vestes de Jesus estavam cheias de versículos bíblicos, de antigas passagens da Torá, escritas e costuradas naquela veste de Rabone, de Rabi, de mestre. Então ela tocou em Jesus, tocou nas vestes, tocou na palavra e recebeu cura. Se você essa madrugada conseguir essa maturidade, o milagre vai acontecer. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque o choro, o pranto, a vergonha, a afronta pode durar uma noite, mas ao alvorecer, ao amanhecer, chegará a resposta da nossa oração. Essa noite é uma noite em que eu quero fazer 7 intercessores. Pastor Wellington, alguma coisa na arcada dentária. Arcada dentária, dor de dente.
Ali, tem ali. Pai, manifesta a tua glória. Vem com cura, vem com sanidade. Mas muito mais do que a cura, eu peço que o Senhor transforme a amálgama e a obturação do dente, transformando em ouro. Deixa dourado essa noite. Passa com o teu rio de glória, mudando a cor da massa cinzenta na obturação dos dentes, da boca de algumas pessoas aqui. Fica dourado, fica dourado, fica dourado, fica dourado, fica dourado, fica dourado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda inflamação do canal, toda dor, desapareça, desapareça, desapareça. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim, diga: Espírito Santo de Deus, deposita sobre as minhas mãos mais fogo, mais eletricidade. Coloca nas minhas mãos poder para curar enfermo, para expulsar demônios. Unge as minhas mãos com o óleo do teu Espírito e manifesta sinais visíveis de uma realidade invisível sobre as minhas mãos, em nome de Jesus. Cheiro de mirra, cheiro de nardo, cheiro de aloés começa a se materializar em nosso meio. Abre os céus e manifesta os seus perfumes. Abre os céus e manifesta os seus aromas. Toca no nervo olfativo e manifesta agora mirra, nardo, ciamono, aloés, jasmim, perfumes do tabernáculo, essências do tabernáculo. Comecem a se materializar em nosso meio. Vai liberando o teu espírito na adoração. Vai fazendo dessa música a sua oração essa noite. Olhe de olhos abertos. Vai materializar pó dourado, pó prateado. Alguns níveis de adoração, até pedras preciosas se materializam no meio da igreja. Às vezes sai azeite e tanto óleo que enche um recipiente como esse, enche um recipiente como esse com azeite. Em outras reuniões, pessoas receberam um dente de ouro, objetos metálicos fundos de ouro, pó dourado, pó prateado, cheiro de mirra. Libera o rio, libera o rio, libera o rio. Toque nessa atmosfera de glória. Coroa de justiça ao invés de cinzas. Vestes, louvor e adoração ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, azeite de alegria, azeite de alegria. Uma vez nós estávamos orando numa vigília semelhante a essa, e um jovem estava numa lan house, ouvindo o som, participando da oração, e ele me descreve que aquela lan house cheia de pessoas jogando videogame, falando bobagem, aquela lan house começou a ser tomada pela glória de Deus. O espírito de santidade, temor do Senhor, começou a invadir aquela lan house, e as pessoas começaram a chorar ao redor dele. Eu estava em Ponta Grossa, no Paraná, orando ao vivo por um programa de rádio. Pastor Leovildo Rampazzo, pastora Eliana Rampazzo, nós estávamos orando em línguas e transmitindo ao vivo uma atmosfera de uma unção parecida com essa. E aquele jovem daquela lan house começou a brotar azeite na sua mão, começou a aparecer pó dourado, pó prateado, e o cheiro de cigarro, e o cheiro de prostituição, e o cheiro de pecado começou a ser
Por isso eu libero sobre a sua vida, que está orando comigo aqui na igreja, e sobre a sua vida que está orando comigo pelo YouTube. Rio de glória, Espírito de amor do Senhor, comece a ser restaurado em nossas vidas. Temor do Senhor comece a ser restaurado nas igrejas. Temor do Senhor seja restaurado em nossa geração. Temor do Senhor seja restaurado nas nossas famílias, em nossos filhos, em nossa parentela. Cheiro de mirra, cheiro de nardo, toca no nervo olfativo e permita-nos discernir atmosferas celestes, ambientes angelicais em nosso meio, através dos aromas, dos sons, da visão. Começa a se materializar objetos dourados, pó dourado, pó prateado sobre o rosto, sobre a palma da mão, sobre os braços. Lá na sua casa, quando você chegar, sobre o fogão, sobre a mesa, sobre a pia, sobre a despensa, dentro da sua geladeira, pó dourado, pó dourado, pó dourado, pó prateado, pedras coloridas, pedras preciosas. Se materialize, diamantes, se materialize no céu, em nosso meio. Mude de cor, fique dourada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai, eu ativo agora sobre a vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, anjos que ministram em forma de água. Anjos que ministram em forma de água. Comece a tocar neles agora. Comece a ministrar neles agora. Comece a lavar. Água, 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 água. Anjos administradores em forma de água, se manifestem agora. Espíritos ministradores que vêm do trono de Deus e se manifestam em nosso meio e começam a ministrar em forma de sangue. Sangue, comecem a ministrar agora em forma de sangue. Comece a brotar sangue, sangue do chofar, sangue da palma da mão. Comece a brotar sangue. Anjos ministradores com corpo de sangue, comece a ministrar em nosso meio. Comece a lavar e a limpar a igreja, o indivíduo, a família. Comece a dar sinais da marca de sangue dentro do carro, marca de sangue nos umbrais da porta, marca de sangue nos umbrais da janela. Quando ele entrar na sua casa depois dessa vigília, haja uma mancha de sangue, que os anjos administradores em forma de sangue saíram desse altar, saíram do trono de Deus e invadiram a casa, lá na igreja, lá na empresa, lá na escola, lá no quarteirão, lá naquela encruzilhada onde é feito o feitiço. Anjos ministradores em forma de sangue materializem sinais, evidências visíveis e realidades invisíveis.
forma de óleo, azeite, óleo da unção, óleo sagrado, espíritos ministradores, anjos de Deus, cujo corpo tem uma forma e se apresenta através de azeite, e se apresenta através de óleo, se apresenta através de mirra. Toca nessa pessoa agora. Entra na igreja, entra no bairro, entra na rua e vai limpando toda a contaminação daquela rua, vai limpando toda a contaminação daquela quadra. Eu decreto a falência de toda estratégia demoníaca, estabelecer rave, baile, funk, prostituição na região da Vila Fátima. Eu decreto arrependimento ou morte entre todos os organizadores envolvidos. Eu decreto fracassada toda estratégia do inferno de estabelecer pancadão na região geográfica da Vila Fátima. Eu semeio entre os traficantes uma briga, uma contenda, que eles se enfraqueçam, seja semelhante à batalha de Josafá. Anjos em forma de água, em forma de sangue, e anjos em forma de azeite comecem a limpar aquela rua, comecem a lavar aquela quadra, comecem a limpar aquela calçada, comecem a purificar aquelas casas, comecem a entrar em cada empresa, em cada família, em cada lar, em cada igreja aqui representada. Manifestem-se em forma de azeite, materializa azeite, materializa sangue, materializa água para a glória do nome de Jesus. Pai, nós ativamos uma equipe de anjos em forma de fogo, espíritos ministradores em forma de fogo, testemunhos de fogo, testemunhos de glória, espíritos ministradores, serafins, anjos, serafins, manifestem-se agora em forma de fogo, fogo. Minha alma anseia por ti. O Senhor faz dos seus mensageiros Poderoso Deus, mensageiros em forma de vento impetuoso. poderoso minha alma anseia por ti. Espíritos ministradores, o Senhor faz dos seus mensageiros um vento impetuoso e dos seus ministros uma labareda de fogo. Então eu oro agora, ativando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as igrejas e os ministérios que estão assistindo esse vídeo, que estão orando conosco, uma nova equipe de anjos e ministradores que entrem naquela rua, que entrem naquela quadra, que entrem na sua casa, que entrem na sua empresa em forma de vento impetuoso, furacão, vento forte. Arranca agora a cerca, arranca agora as árvores, arranca agora os galhos, arranca o telhado se for necessário, mas daquele local de iniquidade, daquele local de prostituição, não será possível fazer novas reuniões. Nós ativamos anjos ministradores em forma de vento impetuoso. Diga, equipes de anjo, com corpo de água. Equipes de anjo, com corpo de sangue. Equipes de anjo, com corpo e manifestações de azeite perfumado, de óleo da unção. Equipes de anjo com manifestações em forma de fogo. Equipes de anjo com manifestações em forma de vento impetuoso.
sejam ativados em minha vida, em minha família, em meu lar, em nome de Jesus. Pai, eu ativo uma sexta equipe de anjos e ministradores em forma de eletricidade, raios, relâmpagos, trovões que saem do trono de Deus, sejam ativados agora, despertando o espírito da igreja, o espírito do meu irmão, da minha irmã, deste homem, dessa mulher que está orando comigo. Anjos ministradores, cujo corpo se apresenta e se manifesta em forma de eletricidade, sejam enviados às nossas casas, aos nossos lares, às nossas famílias, agora, em nome de Jesus. Sétima equipe angelical que nós vamos ativar essa noite. A sétima equipe de querubins, serafins e príncipes angelicais que vão entrar na nossa casa, nas nossas igrejas, nas nossas ruas, no bairro, no quarteirão, na cidade. Diga, pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ativo. Eu ativo. Espíritos ministradores. Espíritos ministradores. Anjos de Deus. Anjos de Deus. Que manifestam. Que manifestam o seu corpo em forma de pó dourado, pó prateado, pedras preciosas. Que eles se manifestem em nossas reuniões, nossos cultos. E quando eu entrar na casa, haja sinais visíveis de pó dourado, pó prateado, pedras coloridas, pedras preciosas, se materializem ali, evidências visíveis de realidades invisíveis, de dimensões e frequências eletromagnéticas da glória de Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia! Muito bom poder servir mais uma parte do corpo de Cristo que se reúne aqui em São Paulo. Nós já estamos nos aproximando da 4ª hora dessa vigília. E como ficamos nessa ministração espontânea, esquecemos de tocar o shofar. Mas considere o shofar tocado na virada da 3ª hora. E já estamos indo para a 4ª. Ele tocou? Glória a Deus. Eu que me perdi aqui no horário. A vantagem das velas acesas é que tu olha e tu vê que o negócio está queimando. Amados, abra suas Bíblias em Ezequiel. Nós vamos ver uma série de textos, mas para dificultar a vida do Vinícius, eu não vou ler o texto que eu passei por ele, eu vou ler outros. Me vieram à mente aqui agora. No capítulo 36, do profeta Ezequiel. Aleluia! O versículo 25 em diante. Eu quero começar proclamando esse texto. O Ezequiel 36, tá? Do 25 em diante. Então espalharei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei do coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, um coração macio, um coração quebrantado, um coração sensível. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais,
e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, pecados, iniquidades, transgressões. Eu, Senhor, chamarei o trigo, e eu o multiplicarei. E não trarei mais fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais a vergonha, a humilhação, o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, vos lembrareis dos seus pecados, dos vossos feitos que não foram bons, e vocês sentirão nojo, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Deus, essa noite eu peço que o Senhor cumpra essa palavra nas nossas vidas. Que o Senhor nos toque com o toque da tua santidade. Aleluia. E faça com que o prazer do pecado se transforme em nojo dentro de nós mesmos. Aleluia. Só tu podes fazer isso, removendo a nossa iniquidade, a estrutura e os caminhos neurais de pecados crônicos, de pecados compulsivos, de pecados familiares, de iniquidades demoníacas herdadas e reativadas, reafirmadas e repraticadas milhares de vezes. Pai, tira o prazer do pecado, do vício, da pornografia, do adultério, da fofoca, da mentira, aleluia, da vingança. Tira o prazer da inveja e faz com que esses elementos se transformem em nojo dentro da nossa mente. Que isso seja motivo de vômito na nossa alma. Aleluia. Só tu podes fazer esta obra plena em nossas vidas. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Versículo 31, ainda do capítulo 36 de Ezequiel. Versículo seguinte: não é por amor de vós que eu faço isso, não é por mérito ou por moralismo religioso que nós merecemos isso, não. Diz o Senhor Deus: notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, eles dirão: esta terra amaldiçoada, seca, assolada, oprimida, destruída, ficou semelhante ao jardim do Éden, e as cidades solitárias, abandonadas, desertas, assoladas, destruídas, estão fortalecidas e habitadas novamente. Então saberão as nações que ficarei de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse, eu, o Senhor, farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe o faça. Multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém. Nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. No capítulo 37, ele é arrebatado em espírito e é levado a um vale de ossos secos, aonde Deus pergunta para ele: podem esses ossos reviver? E ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus dá uma ordem para o profeta: diga, chama, profetiza, fala com as circunstâncias ruins, com os ossos secos. E veio o vento impetuoso do norte,
veio o vento poderoso do sul, o vento do oeste, o vento do leste, fez um rebuliço no meio dos ossos secos. O espírito de ressurreição foi ativado 4 vezes em 4 ondas. Ele ouviu o som dos ossos se estralando, ele viu os ossos alinhados, mas não tinha tecido, não tinha carne. De repente veio uma terceira onda de unção que preencheu os ossos com tendões, com músculo, com fibra. De repente já era um cadáver, já era um boneco de carne com pelo, com cabelo, mas não tinha o espírito vivo. E a última onda de unção que veio no Vale de Ossos Secos, esses cadáveres que algumas horas atrás, alguns minutos atrás eram ossos secos, agora já eram cadáveres, foram cheios do espírito de vida e ressuscitou dos mortos. Aleluia! Isso fala a Israel. Alegoricamente nós tomamos para nós como igreja, mas não é uma profecia para a igreja, é uma profecia específica para Israel. Mas a lei do espírito da fé não está limitada à exegese hermenêutica. Mesmo que o texto seja para Israel pela fé e pela alegoria, nós nos identificamos com isso, cremos, falamos e materializa na nossa vida o mesmo poder e a mesma ressurreição que opera e está escrito em Ezequiel 37. Amém, irmãos? Amém! Agora, no final do capítulo 37, esse texto eu gostaria que botasse no Data Show, Ezequiel 37, põe o 28, 26, 27 e 28. Eu tinha pedido para separar somente o 28, mas as coisas ficam vindo na nossa mente no meio da atmosfera do louvor e da oração, e aí a gente tumultua a vida do pessoal do Data Show. Diga comigo, assim diz o Senhor: farei com eles um pacto, uma aliança, um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Próximo versículo. Eu vou ler aqui. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O verso 28 diz que eu sou o Senhor que santifico o meu povo, Israel. Diga, eu sou o Senhor que santifico. O que significa essa expressão? Diga para quem está ao seu lado: Iavé Makadesh. Iavé Makadesh. Eu sou o Senhor que te santifico. Eu sou o Senhor que te purifico. Eu sou o Senhor que limpo todas as coisas. Nós já fizemos muitos altares de oração. Se você entrar lá no canal do YouTube, youtube.com/Gelson Becker, você vai ver que tem altar de oração lá, Iavé Rafá, eu sou o Senhor que curo, 7 horas de adoração. Vai ter outro altar de oração lá, Iavé Jiré, eu sou o Senhor da providência, da provisão, 7 horas de louvor, adoração, clamor, intercessão, invocando a Deus e rendendo-nos ao poder de Deus na perspectiva do atributo divino. Iavé Jiré, Iavé Rafá. Último altar, 30 dias atrás, aqui nessa igreja nós fizemos 7 horas de louvor e adoração. Na verdade deu mais de 7, mas acho que a gente conseguiu transmitir umas 6 horas e alguns minutos por causa do problema técnico com a internet. E nós nos reunimos aqui, quantos lembram, em nome de qual atributo de Deus para fazer um altar de clamor e oração aqui? Diga, Iavé Chamar. O Senhor presente está. E essa noite nós estamos unindo o nosso espírito, o Espírito do Senhor, num processo aqui de louvor, adoração e verbalização da fé, mas nós temos um propósito no nosso coração: experimentarmos Iavé Makadesh. Amém.
Diga, eu sou o Senhor que santifico, que toco, que purifico. Veja Levíticos capítulo 20, versículo 8, por favor. Versículo 7 e versículo 8 de Levíticos 20 diz assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifico. Novamente aparece a mesma expressão, o mesmo atributo. Diga, Yahvé Makadesh. Eu sou o Senhor que vos santifico. Já está aí? Já foi, passou. Levíticos 20, 7 e 8. Diga, Yahvé Makadesh. Eu sou o Senhor que santifico. Coloca agora Josué capítulo 3. Vamos começar pelo versículo 5. Depois nós vamos para frente. Procurem na sua Bíblia. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 diz assim, ó, versículo 5: disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto do pacto da aliança, passe adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Qual é o comando que Josué dá? Diga, santificai-vos hoje, porque amanhã vocês vão ver o resultado. O Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Ainda no capítulo 3 de Josué, versículo 10, 11. Ainda no capítulo 3. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, feruzeus, girgaceus, amoreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. E aí ele continua dando ordem sobre a estratégia de conquista de Jericó. Diga, santificar hoje, e conhecer o resultado do Senhor e o seu poder no meio de nós. Qual é a grande vantagem de Israel, do povo de Deus, em relação aos inimigos? É a conversa de Moisés com Deus, quando Deus diz: Moisés, eu vou matar esse povo, vou acabar com essa descendência de Abraão, e agora, Moisés, da semente de Moisés eu vou fazer nascer uma nova nação, e esse povo morre, mas da semente do sangue do teu sangue, Moisés, não mais do cromossomo e da estrutura de iniquidade de Abraão, mas agora de você, Moisés, vou fazer surgir uma nova Israel, um novo povo, porque eu não vou mais andar no meio de vocês, eu não vou mais caminhar no meio de vocês, eu vou mandar o anjo da minha presença na frente de vocês, e esse anjo vai dar vitória sobre os moradores de Canaã. Mas eu não ando mais em comunhão com vocês, porque esse povo é um povo obstinado, pecados cíclicos e repetitivos, rebelde, obstinação, idolatria, rebelião, feitiçaria. Aí Moisés ora, intercede, Êxodo capítulo 23, Êxodo capítulo 33, essa janela de espaço, de narrativa, e Moisés diz: não é acaso o fato de que o Senhor Yahvé anda conosco, é isso que faz diferença entre Israel e todos os outros povos. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, risca o meu nome do livro da vida, mas se o Senhor for comigo, então eu lidero esse povo. E Deus
e Moisés, fruto desse nível de intercessão, de comunhão, de diálogo íntimo, tenso e perigoso, ele dá uma segunda chance para Israel. Ele não destrói Israel, ele não mata a semente de Abraão e não faz surgir uma nova nação a partir do cromossomo, do DNA e da semente de Moisés. E ele os perdoa. E ele continua caminhando no meio deles. Parece uma coisa confusa, porque em Levíticos 20 e em Ezequiel 37, 28, é Deus agindo e o homem de uma forma passiva, recebendo. Diga, eu, o Senhor, toco em você, eu te santifico. No início dessa vigília, nós lemos e proclamamos Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Nessa cena descrita e narrada por Isaías, ele está no templo, Isaías está passivo, Isaías está fazendo nada. Deus vem na sua soberania e Deus toca nos lábios de Isaías através de uma brasa viva que o querubim, que o serafim tirou do altar, e toca na boca dele e ele recebe santidade. E ele recebe um fragmento da natureza de Deus, na natureza humana dele, um fragmento, uma centelha da santidade de Deus sendo agora queimada na boca do profeta Isaías. Veja, o homem pecador, passivo, receptivo, e Deus agindo em nosso favor para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar. Amém? 3 textos: Levíticos 20, Ezequiel 37, Isaías capítulo 6. Mas agora nós temos uma outra perspectiva totalmente diferente. Nós temos um cabra chamado Josué, no capítulo 3, dando um entendimento totalmente inverso. Josué não diz, fiquem em casa, de braços cruzados, que o Senhor vai tocar vocês com uma brasa de fogo tirada do altar, e vocês vão vencer os inimigos. Não é essa a teologia de Josué. A teologia de Josué é exatamente o inverso. Josué diz, vocês, cambada, levanta a bunda da cadeira, chacoalhe o esqueleto, santificai-vos hoje. Aleluia. Porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Existe um aspecto dessa natureza de Yahvé Makadesh. Eu sou o Senhor que te toco, te purifico e te santifico. Eu sou o Senhor que invado a tua estrutura pecaminosa com uma centelha da minha santidade, em que Ele age e nós recebemos. Amém. Mas essa mesma natureza de Yahvé Makadesh pode ser experimentada na perspectiva de Josué. Diga, Deus não faz nada. Deus está lá no céu. E eu aqui na terra. Tomo uma posição diante do pecado. Tomo uma decisão diante da tentação. Tomo uma decisão diante dos moradores, murmuradores, incrédulos, invejosos e fofoqueiros. Eu, na cidade de Guarulhos, tomo uma decisão de ser uma igreja diferente das outras igrejas. Aleluia! Não, mas todos os pastores fazem isso, mas todos os evangelistas fazem isso, mas todos os cantores pentecostais fazem isso. Não importa o que eles fazem. Eu tomo uma posição, tomo uma decisão, tomo uma atitude de fé em relação à santidade de Deus. E essa minha atitude aqui faz com que Deus não resista lá. Aleluia! Esse meu posicionamento aqui faz com que Deus não consiga continuar lá no céu. Aleluia! Faz com que... Morreu. Faz com que Deus não continue passivo lá no céu. Aleluia! Obrigado. Obrigado. Faz com que Deus não consiga ficar passivo lá no céu. E faz com que Deus se revele e se manifeste a nós aqui na terra. Aleluia! Ao mesmo tempo que Isaías estava meio que distraído quando o querubim toca no lábio dele, porque Deus mandou na sua soberania, e Isaías é santificado dos lábios impuros, porque habita no meio de um povo de impuros lábios. A influência do pecado coletivo, da psique de uma cidade, de uma igreja, de uma denominação, de uma máquina administrativa eclesiástica, contaminando o ministério de um indivíduo.
Agora Josué assume uma postura totalmente diferente. Josué não põe a culpa em Deus, Josué não transfere a responsabilidade para Deus, Josué não diz, olha, vamos continuar pecando, porque se o querubim quiser, ele nos toca com brasa de fogo. Não, Josué, ele tem plena consciência de que a natureza de um Deus santo que nos invade com a sua santidade, começa no céu revelando graça e misericórdia na terra, nos inundando, nos invadindo com o seu amor, com a sua santidade, com a sua perfeição. Mas esse Josué não espera isso acontecer. Diga, ele toma a decisão. Ele toma a decisão. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer milagre. Eu creio, glória a Deus. A responsabilidade que Josué exige dele, da família dele e de todas as famílias de Israel é uma consciência mais elaborada, mais madura, é uma maturidade espiritual. Josué toma para si a decisão. Diga, eu não tenho poder, de santidade, em mim mesmo. Davi diz que em pecado minha mãe me concebeu, em pecado eu nasci, em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu fui concebido. Eu tenho a miséria, o pó, mas em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus. Aleluia! Romanos capítulo 3. Você vai ler, reler 30 vezes Romanos capítulo 3 durante essa semana, aonde Deus se apresenta e Ele procura em nós, procura em mim, procura em você perfeição. Ele procura em nós a mesma santidade que tem nele, como diz Levíticos 20, né? Eu, Senhor, sou santo, vocês querem ter comunhão comigo, vocês têm que ser santos, senão vocês não vão conseguir ter comunhão comigo. Da mesma forma como o versículo 10, 11 diz, para vencer os inimigos, Deus está no nosso meio com a sua santidade e nós temos que comungar da santidade de Deus para derrotar os adversários, jebuseus, cananeus, heveus, heteus, todos os 7 nomes dos 7 povos da antiguidade. Mas Josué entende que ele precisa tomar uma decisão, precisa tomar um posicionamento. E em resposta a essa decisão da fé, em resposta a esse posicionamento na terra, Deus nos unge, nos purifica, nos capacita. Deus é capaz de enviar um querubim aí onde você está sentado agora, para te invadir com a santidade dele, contanto que você queira, deseje, com responsabilidade e com maturidade isso. As pessoas dizem, Becker, isso é Antigo Testamento, tu está citando Levíticos capítulo 20, e eu pergunto para o infeliz, nunca leu o livro de Hebreus, não? Porque essa mesma frase é reafirmada aos Hebreus no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 12 e depois Hebreus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Hebreus. Aleluia! Nessa noite o Senhor está sendo entronizado em nosso meio como Yahvé Makadesh. Aleluia! Yahvé, o Senhor que nos toca, nos purifica, nos santifica. Aleluia! Porque precisamos da santidade de Deus. Porque você já clamou, já jejuou, já orou, já ofertou e você não conquistou a sua Canaã em toda a plenitude. Porque existem promessas materiais, de resultados materiais que só vão se materializar na nossa vida se tivermos em plena comunhão com Ele. Não estou falando aqui de ser salvo, de ir para o céu e ter o nome escrito no livro da vida, ou de não ter a revelação da eleição em Cristo Jesus. Não é nada disso que eu estou falando. Ser salvo é uma coisa, depois de ser salvo, depois de ter a experiência da salvação e a revelação do Cristo ressurreto, a vida de santidade, a vida de autoridade, a vida de plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nos ativa, que nos capacita com ferramentas espirituais, com ferramentas angelicais para cumprirmos a nossa identidade e o nosso destino. Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Eu não falei para vocês que se cresce, viriam a glória de Deus? No contexto da ressurreição de Lázaro, irmã
irmão de Marta e de Maria. E muitas vezes nós cremos e nós não vemos a glória de Deus, mas nós cremos e vemos na vigília. Por que essa frustração de crer na provisão financeira e ela não materializar? Uma série de fatores pode ser a resposta, mas de todos os fatores que pode ser o empecilho, essa noite eu vou dar ênfase para a falta de santidade. A comunhão com Deus, a comunhão com o sobrenatural, sem temor do Senhor, sem um espírito contrito, sem um coração quebrantado, sem um espírito humilde, faz com que você até opere em milagres, até cure enfermos, expulse demônios, e naquele dia você ouça: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, mas em teu nome operamos todos esses sinais, esses prodígios. Mas operou esses sinais, esses prodígios com fé no nome de Jesus, sem santidade. Diga, sem Yahvé Makadesh, sem a natureza de um Deus puro e santo. Em Hebreus 12 isso fica claro, é um daqueles capítulos que a gente tem que ler e reler 30 vezes, mas vamos ler o capítulo 12, versículo 1 a 5. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo, na vossa alegria, na nossa vontade de frequentar uma vigília. Ainda vós não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Diga, resistir ao pecado, até ao sangue, por causa da nossa consciência de Yahvé Makadesh, de Jeová Makadesh, de um Deus santo, que eu só consigo participar do poder e da santidade dele se eu estiver em santidade e em comunhão com ele. Eu não tenho santidade e moralismo religioso suficiente em mim mesmo, mas ele tem. Diga, não seremos santos, pelo esforço rabugento e religioso da lei, dos usos, dos costumes, da roupa, do corte de cabelo, do batom ou da maquiagem. Não, nós seremos santos pela fé. Aleluia! O que Cristo Jesus fez, consumou e realizou na cruz do Calvário. Nós seremos fé porque nós temos a coragem de nos apresentar diante dele e não fazer a oração do publicano, do fariseu. Nós fazemos a oração do samaritano confuso, porque um orava na praça dizendo: eu jejuo toda semana, eu dou o dízimo do coentro e da hortelã, eu sou o moralista religioso que não jogo futebol, não uso bermuda, nunca fui num estádio e nunca tomei cerveja, eu sou o santarrão, fanfarrão da comunidade. E no entanto, mal sabe ele que esse sistema de crenças neurótico faz com que a oração dele seja inalada por Belial, o espírito demoníaco da religiosidade e do sistema religioso. Jesus disse que essa oração não foi ouvida por Deus, mas a oração do coitadinho ali do outro lado da praça, que reconhecia o seu pecado, reconhecia a sua miséria, reconhecia a sua iniquidade, reconhecia o seu defeito, reconhecia suas limitações. Deus, tu sabe que eu olhei para a bunda da vizinha quando estava no ônibus, tu sabe que eu pensei, tu sabe que eu desejei, tu sabe que o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo, como diria Paulo, o mal que eu jurei e prometi nunca mais repetir, quando eu menos me distraí, acabei repetindo aquele pecado, aquela iniquidade. Ele se humilha, põe a boca no pó, reconhece a sua miséria, o seu lixo pecaminoso, e no final, pela fé na misericórdia, pela fé do amor de Deus, pela fé do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele crê que Deus o perdoa, que Deus o absolve, que Deus veio ao encontro dele da mesma forma como foi ao encontro do profeta Isaías. Diga, com querubim
e brasa de fogo na mão. E brasa de fogo. E assim como Deus toca no profeta e santifica, Deus toca no fariseu, toca no publicano, toca no pentecostal, toca no protestante, toca no católico, toca no espírita, toca no feiticeiro, toca no bandista, toca no militante político, toca no pastor, toca no ministro de louvor, toca no diácono, toca no obreiro, toca em mim, toca na minha esposa, toca nos meus filhos, toca em você. Aleluia. Em resposta a essa graça não merecida, esse favor que nós não merecemos, mas pela fé, pelo amor, Ele nos toca. Como invocar esse fogo que nos santifica? Como criar uma atmosfera e uma disposição psicológica inclinada ao fruto do arrependimento? Essa decisão é nossa. Essa decisão não é de Deus. Diga, essa postura é a convocação de Josué. Santificai-vos hoje. Uma decisão nossa, uma opinião nossa, um comportamento nosso, uma inclinação nossa, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, ao mesmo tempo que para experimentar Tsidkenu e Yahvé, o Senhor é a nossa justiça, nós temos uma balança de 2 pratos. Quem sabe as próximas vigílias a gente não invoque a natureza do Senhor como justo juiz aqui nesse lugar, para apresentar causas para que Ele pese na sua balança. Essa noite nós estamos invocando Yahvé Makadesh. É o Senhor que te pneumatizo, eu te sopro, eu te invado, eu te queimo, eu te purifico, eu te lavo como sangue derramado na cruz do Calvário de Cristo Jesus, sem merecer, pela fé. Mas essa ação que Deus faz do céu em relação ao homem na terra começa também com o posicionamento do homem na terra em expectativa, em esperança, em fé em relação a Deus. Quando o vento sopra, se o junco ficar reto, forte e resistir à força do vento, sabe o que vai acontecer com esse junco? Ele vai quebrar, ele vai morrer. E se o vento impetuoso do Espírito Santo começar a passar na vida de um jovem, de um adolescente, de uma garota de programa, de um traficante na biqueira, de um prostituto, de uma prostituta, de um safado, de uma safada, de um crente religioso, frequentador de templos, mas que não tem temor, não tem a paixão por Jesus, se um vento impetuoso soprar e ele resistir, e ele for forte, e ele for poderoso nele mesmo contra o vento de Deus, sabe o que vai acontecer? Morre, e morre antes do prazo, morre antes da data da validade, morre antes do tempo, quebra o junco, quebra a espinha, morre. Brincou com Deus. Diga, o vento de Deus é mais poderoso. É mais poderoso. E se esse junco, quando o vento soprar, fizer esse movimento aqui, ó. Glória a Deus! O vento está soprando e o junco está se inclinando. O vento de Deus está soprando e o indivíduo que está endividado, que está enfermo, que está com câncer, que está vivendo divórcio, que foi abandonado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, que não tem a quem recorrer, que está desesperado, que está dormindo debaixo de uma marquise, que dorme num viaduto, se de alguma forma o vento de Deus soprar e no meio da loucura dele, no meio da insanidade dele, no meio dos demônios que perturbam ele, no meio do pecado dele, ele decidir se inclinar a Deus, ele decidir fazer como o junco, que o vento sopra e ele se inclina a Deus. Ele ainda não se converteu, ele ainda não está liberto, ele ainda não está curado, ele ainda não tem a porta de emprego que ele precisa para trabalhar e pagar as contas dele. Diga, ele apenas está se inclinando. Ele decidiu se render a Deus. Ele decidiu reconhecer que Deus é mais poderoso do que ele. Deus, eu não estou experimentando porque eu sou um Jó, como a apóstola Lília falou na ministração da oferta. Eu estou cheio de feridas, eu estou cercado de um bando de miserável que só acha defeito em tudo que eu faço. Eu não estou entendendo, mas eu estou crendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eu não estou entendendo,
medo, porque Leviatã está fazendo tudo isso nas circunstâncias ao meu redor, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora que o vento das circunstâncias ruins está soprando, eu não vou endurecer a minha serviço contra Deus. Eu não vou me rebeliar contra Deus. Eu não vou rejeitar o divino. Eu não vou ser obstinado e teimoso na minha idolatria contra o Senhor. Agora que o vento dos problemas, o vento da maldade, o vento do pecado da sociedade corrompida na qual eu vivo está me bombardeando de todos os lados, eu assumo a disposição psicológica de Josué. Aleluia! Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei qual é a decisão de vocês. Mas eu e minha casa já decidimos. Serviremos ao Senhor. E eu assumo a disposição mental e a inclinação psicológica de Josué. Diga, santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia! E mesmo sem gostar de jejuar, mesmo sem conseguir orar, sem gostar de cantar e de interceder, orando errado, orando mal, jejuando e orando de forma inconstante, lendo a Bíblia, pegando no sono, não importa, diga, eu começo a me inclinar ao Senhor, como um junco que não quer ser quebrado. Aleluia! Eu começo a me prostrar aos pés de Deus. Eu começo a dizer, Espírito Santo de Deus, é muita novidade, é muita loucura. Meu pai e minha mãe não me ensinaram isso. Minha família, minha tradição religiosa não ensina isso. Eu nasci na comunidade com a lei da sobrevivência, com a lei de Gerson, mas agora eu estou disposto a ser transformado. Se vou conseguir, não sei. Se vou morrer e desfalecer no deserto ao longo do processo, talvez eu fracasse, mas eu vou me inclinar aos pés da cruz. Eu vou me inclinar aos pés de Jesus. Eu vou me inclinar aos pés de um Deus que é Pai. Eu sei que Ele é poderoso. Nem todos os dias eu experimento esse poder. Então Josué, ele começa a assumir essa postura e essa atitude na terra. Diga, santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje. Deseje ser santo. Peça para ser santo. Visualize e conceba a possibilidade de que a experiência de Isaías vai ser a sua experiência nesse altar essa noite. Que o mesmo Deus que tocou em Isaías, sem Isaías merecer, vai tocar em mim, vai tocar em você, vai tocar em cada um de nós, sem nós merecermos. E clame por isso, fale isso, peça isso, profetize isso, diga, invoca! Yahvé Makadesh. O Senhor santifica. Aleluia. Você já não invocou com força e intensidade nos teus rins um Deus que provê para arranjar dinheiro e emprego? E você já não clamou, Yahvé Jiré? Ele não respondeu? Você já não experimentou invocar a Deus na natureza de um Deus que cura todas as enfermidades? Yahvé Rafá, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha vitória. Você já não experimenta Deus de várias formas na sua vida? Na última vigília, 30 dias atrás, aqui nessa igreja, Yahvé Chamar, a presença de Deus em nosso meio está. Aleluia! Com a mesma violência, com a mesma intensidade, com a mesma determinação e agressividade dos nossos rins, nós vamos invocar essa noite. Aleluia! Yahvé Makadesh. Me toca com a tua santidade, me purifica com a tua santidade. Eu preciso beber dessa santidade. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Poderíamos falar 2 horas só de Hebreus capítulo 12, versículo 4. Poderíamos falar sobre a necessidade de resistir à tentação, resistir ao desejo maligno ao ponto de sangrar. A necessidade de cultivarmos uma cultura e um senso de não entristecer a Deus pecando, ao ponto de que, se pecarmos, isso ser realmente um acidente e não uma imaturidade planejada. Poderíamos falar tantas coisas profundas que essa palavra nos traz. O tempo seria o nosso maior inimigo.
Mas versículo 5 do capítulo 12 de Hebreus diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. O argumento que o filho tem com o pai é diferente do argumento que um bastardo tem com o pai. Filho meu, não rejeites, não desprezes a correção do Senhor, e não desanime quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Veja o versículo 14, ainda do capítulo 12 do livro de Hebreus. Versículo 12, 13, 14 e 15. O 12. Hebreus 12, do 12 ao 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Estamos agora em 4 horas e 17 minutos de vigília de oração, de um altar de 7 horas de oração e clamor, focados na presença de Deus. Nós estamos a 4 horas e 17 minutos desse propósito. Cansado, desanimado, com sono, pensando no café da manhã. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas retas, veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente do caminho do Senhor, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga: se creres, verás a glória de Deus. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Então fé e santidade precisam se abraçar, se beijar e caminhar juntas. A Bíblia diz uma coisa diferente do que nos foi ensinado pelos moralistas religiosos do Talibã de Jesus, do Talibã gospel, da superstição pentecostal da favela. Porque a pregação mais demoníaca que já foi falada num púlpito de uma igreja é aquela pregação demagógica. Irmãos, ou você anda em santidade ou você abandona a igreja. Quem já escutou isso? É melhor você ir para o mundo e não contaminar a igreja, abandonar a igreja. Já escutou esse ensino? Eu queria dar uma surra no cretino que ensinou isso a primeira vez. Parece uma coisa de santidade, né? Não, a minha igreja aqui, os jovens que estão no coral são santos, não pecam. Aquele que jogou futebol, aquele tem que ser excomungado, é o boi de piranha, tem que ser destruído, para servir de lição para os outros ficarem com medo e não irem no jogo do Corinthians, do Palmeiras. Eu vou ler de novo, porque você leu e não entendeu. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Repita comigo com voz de trovão. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, levante os joelhos desconjuntados, façam uma vereda direita para os vossos pés, para que aquele que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você conhece algum crente que está na igreja, que está caminhando com Jesus, que está no caminhar da fé e de vez em quando manqueja? Você conhece? Eu conheço. Eu conheço crente que vem para a igreja, que jejua e ora, de vez em quando tem uma relação homossexual. De vez em quando ele fuma um baseado, de vez em quando ele adultera. Não estou dizendo que ele tem que continuar adulterando. Eu estou dizendo que aquele que está no caminho e que manqueja deve ser morto, apedrejado, expulso da congregação, lido uma ata de disciplina para ele ficar constrangido domingo à noite na frente de 500 pessoas e nunca mais pisar numa igreja evangélica. É isso que está escrito aqui. Aquele que manqueja é para terminar de matar. Vamos falar mal dele para ele servir de lição para os outros que estão ali, ó, tudo com os pecadinhos escondidos e enrustidos, mas ainda não se tornou público e constrangedor, para os outros ficarem com medo
e fingirem uma falsa santidade que só Deus pode botar dentro deles. Mas pelo moralismo religioso foram treinados como monstrinhos pentecostais a não jogar futebol, a não assistir televisão, a não comer pizza, a não usar calça jeans, a não ir na Coca-Cola, a não depilar o sovaco, a não passar a não escovar o dente, a não passar shampoo, a não botar saia. Claro que existem roupas que são promíscuas e não cabem para o culto, mas eu estou falando aqui de terminar de matar e excomungar e expulsar esse infeliz inconstante. Ou o texto bíblico diz para sarar o que manqueja. Glória a Deus! Eu vou ler de novo, porque a gente afirma, mas até a mente já absorveu, até o espírito pegar a revelação, tem que repetir. Hebreus 12:13. Façam caminhos retos, façam veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie totalmente, antes seja sarado. Você é crente, você é inconstante, você de vez em quando fofoca, mente, e já pensou até em abandonar a igreja por causa da igreja? Porque na igreja, se você se posicionar, a glória de Deus vai te transformar, dia após dia, de glória em glória, até você chegar na imagem e na estatura de um filho de Deus maduro, de um filho de Deus perfeito, de um Cristo, o pequeno Cristo, a extensão e a continuidade do ministério de Jesus. Agora, se você cai nesse ensinamento demagógico, pastor, o senhor sabe que eu não consigo vencer a masturbação, o senhor sabe que eu não consigo vencer a pornografia na internet, então eu tomei uma decisão, eu vou para a boate gay, porque eu não vou mais viver na igreja. Bonito. Ai, que teologia moralista. Não agora ele ao menos é gay, agora ele ao menos está na droga, agora ao menos ele é matador de aluguel, agora mesmo ele é do sindicato dos assaltantes da Vila Fátima, agora ele não, porque é melhor ele estar lá na gandaia publicamente, na vida devassa, do que na igreja. Não, mesmo apesar dos teus deslizes, dos teus pecados, continua vindo na igreja. Mesmo que de vez em quando você manqueje espiritualmente, você não tenha se tornado o Superman, o Thundercats, a She-Ra ou o Thor, o Rambo da vida cristã. Mesmo que de vez em quando você brigue com a sua esposa e xingue ela. Mesmo que de vez em quando você pegue a frigideira e bata na cabeça do seu marido e pense em adulterar. Mesmo que você tenha essas inconstâncias, tenha essas imaturidades, mesmo que você tenha essa carne que às vezes vence, esse espírito que às vezes perde, mesmo a partir das imaturidades da nossa alma, diga: eu continuarei a servir a Deus na igreja, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu e minha casa, com erros e com acertos, com vitórias ou com derrotas, no vale dos ossos secos, sem esperança, cercado de pecado, cercado de demônio, por causa de coisas erradas que nós praticamos, ou no alto da montanha, quase transfigurados, vendo a glória de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesse processo de uma igreja com unção, uma igreja com autoridade, uma igreja com palavra, uma igreja com unção profética apostólica viva e ativa, duas coisas vão acontecer: ou o teu pecado vai contaminar toda a igreja, e toda a igreja vai praticar agora alcoolismo, vender cocaína ou prostituição, ou a igreja vai te ajudar a curar a perna manca e você vai ser espiritualmente sarado, moralmente sarado, fisicamente sarado. Então nós temos muitos testemunhos de cura de pessoas enfermas que foram fisicamente saradas. Chegou o tempo de moralmente, emocionalmente, espiritualmente essas pessoas serem saradas. E isso não é apenas uma oração, é um processo, mas tudo começa com o toque da brasa viva que o querubim retira do altar e toca nos lábios do profeta Isaías. Se você fizer como Josué, chega de pecar por hoje. Cansei de pecar.
pastor, encheu o saco. Eu agora quero tomar uma decisão. Quero ser santo, assim como ele é santo. Não consigo ser santo na força do moralismo, não vou conseguir ser santo. Creio na graça, no poder, na misericórdia, pela fé, no sangue redentor de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que me lava, me purifica e me faz justiça de Deus. Romanos capítulo 3. Mesmo sem eu merecer, até sangrar, combatendo contra o pecado. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Não dá 30 segundos, uma rapariga bonita, gostosa, manda uma foto sem calcinha no teu WhatsApp. Um cara da antiga diz: eu sei que você está na igreja há um ano, está desempregado, mas tem um esquema aqui para a gente assaltar um banco, tu vai ganhar 40 mil reais, tu não tem que fazer muita coisa, não se dirigir o carro. Você leu Hebreus, você tomou a decisão, você leu Josué, você sabe que Deus é um Deus que toca nos lábios do profeta e santifica, Deus toca em Israel e santifica, lá de Deus vem o fogo que nos limpa e nos purifica, Jesus na cruz do Calvário nos dá perdão 1 milhão de vezes se for necessário, e aí você se posiciona, porque você está manquejando, e você quer ser sarado, e você não quer mais viver essa vida espiritual inconstante, você quer ser um filho maduro que tem vitória, e você, como Josué, sabe que o Senhor tem milagres ali na frente, mas entre o milagre do dia seguinte e a decisão de resistir ao pecado até sangrar hoje, muitos tomam um tapa na orelha e perdem essa batalha para o diabo. Perdem essa batalha para a carne, para a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, da vaidade. Ai, pastor, eu saí da igreja porque o pessoal do louvor era muito fofoqueiro. Cretino, tua fé está fundamentada na aprovação de um bando de jaguara que frequenta o louvor daquela igreja que você abandonou. Você é um retardado, você é um irresponsável. Porque se você tivesse a revelação de Cristo Jesus, você teria mais autoridade, mais unção, você perdoaria todos eles e operaria numa frequência de glória superior a eles. Você iria curar a perna enferma deles, e não você iria usar isso como um pretexto e uma muleta para justificar a tua perna manca e sair da igreja entregando-se à devastação do pecado. Cada um tem uma responsabilidade diante de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 12 também é importante. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, ao encontro dele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Diga: Jesus, para me santificar, sofreu como um cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Vou te dar vários textos para te animar, e nós vamos começar a orar daqui a pouco. Então não deixe o sono tomar conta de você. E quando nós começarmos a orar, invocando a natureza de Yahvé Makadesh, sabe o que vai acontecer? Um fogo de santidade vai tomar conta de você. Aleluia! Caminhos neurais de ódio, raiva, pecado, murmuração, prostituição, pornografia, homicídio, preguiça vai ser destruído. E caminhos neurais de santidade, de zelo, de corrigir o caminhar manco e andar com Cristo Jesus, o caminhar cristão, o caminhar da fé. O Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Trilhar esse caminho com a coluna reta. E se ao longo do processo eu manquejar, eu escorregar, eu cair, diga: posso cair, mas não permanecerei prostrado, porque eu conheço o caminho do perdão, da reconciliação, da restauração, ilimitados. Não tem limite para o perdão, para o poder, para o amor de Deus.
Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é que eu venço a tentação do pecado? Diga: disposto a resistir até o sangue, pela fé, na graça de Deus. Dá uma olhada em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa é a natureza de Tsiknu Yahvé. O Senhor, a nossa justiça é o Senhor que nos toca, nos purifica, nos santifica. Tu consegue jogar aí, Vinícius? 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Choro com declare comigo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que em cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí sigue falando sobre os negócios, oprimiram, enganaram os irmãos. Por que Deus condiciona as bênçãos e os milagres do amanhã com a consagração e a santidade do hoje? Ué, que Deus esquisito, que teologia confusa de Josué. Porque Deus condiciona a vitória em Canaã e a destruição de 7 povos pagãos amanhã, com a minha santificação, consagração, santidade, decisão de fé e posicionamento hoje. Vamos lá, Deus prometeu ou não prometeu dar aquela terra a eles? Deus prometeu ou não prometeu dar Canaã a eles? É uma profecia para Josué ou uma profecia para Josué, para Moisés, para Abraão, Isaac, Jacó, José vendido para o Egito, 400 anos reafirmando a mesma profecia? É a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus que eles entrem em Canaã? E quem disse que a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida sem santidade? E quem disse que a vontade de Deus de te dar aquele emprego vai se materializar, e a profecia de que você ia pagar a dívida, e a profecia de que você ia vender o terreno, e a profecia de que você ia casar, e a profecia de que você ia ser curado, vai se cumprir essa profecia só porque Deus profetizou? Deixa de ser imbecil, deixa de ser religioso, deixa de ser supersticioso. Diga: a promessa de Deus, a profecia é um potencial de fé, é uma realidade, é uma possibilidade real, porque Deus profetizou. Mas só vai acontecer se andarmos em santidade. Quem tem profecia de receber um carro novo? Quem tem profecia de casar? Quem tem profecia de ministério? Quem tem profecia de ser um empresário bem sucedido? Tudo isso é Deus que falou e vai se cumprir. Só na tua cabeça de preguiçoso pentecostal que vai acontecer porque Deus falou. Aí quando não acontece, como um bom cretino da religião, você diz: eu acho que o profeta que profetizou não estava no óleo, não estava na unção. Você ainda procura alguém para culpar pela tua vida cristã manca, inconstante, cheia de carnalidade. Não, a profecia de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir, mas tem um requisito. Diga: santificai-vos hoje. Porque 400 anos de profecia vai se cumprir amanhã, se você tiver com o teu altar em plena comunhão com Deus. Aleluia! 400 anos da soberania e da profecia e da vontade absoluta de Deus para Israel vai se cumprir amanhã. Diga: vontade de Deus, soberania, plano eterno. Não é uma profecia para Josué, profecia para Josué, para Moisés, para 400 anos, 430 anos de profecia. Para Abraão, para Isaac, para Jacó,
para José sendo vendido no Egito. Todos esses caras ouviram a mesma profecia. Agora ela vai se cumprir amanhã. Se hoje um povo se decidir e se posicionar em andar em santidade com Deus. Aleluia. Porque você fez ofertas no altar, trouxe R$100 e ele não floresceu. Porque o pregador que recebeu a oferta era um safado. Pode ser. Ofertar a semente boa na terra ruim nem sempre dá o coeficiente de colheita e de resultado que você espera. Mas muitas vezes, porque a semente podia ser boa, o altar podia estar limpo, mas você esperou que alguém fizesse por você coisas que só a santidade de Deus pode liberar na tua vida. Eu vou terminar te dando alguns textos para estimular a tua fé. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Vamos rapidinho, para nós nos colocarmos em pé e clamarmos ao Senhor. Versículo 6 e versículo 7 de Hebreus capítulo 4. Visto pois que resta de alguns entre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito. Ele vai citar, se eu não me engano, o Salmo 94. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Por aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus repousou das suas. Aqui não está falando de guardar o sábado no Novo Testamento, mas aqui está falando de uma dimensão de descansar em Deus. Diga, eu creio pela fé, eu me posiciono, eu reconheço os meus pecados, eu invoco o sangue de Jesus, eu invoco a natureza de Yahvé Makadesh, que me toca, me purifica sem eu merecer, e eu descanso. Diga, quem crê, descansa. E se eu cometer o pecado de novo, eu peço perdão de novo, eu confesso de novo, até uma hora eu encontrar em Deus esse lugar de maturidade, de constância. Se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração. Prepara-te, ó Israel. Amós 4,12. Dá uma olhada aí, joga aí no telão, Amós 4,12. A equipe louvor pode vir aqui para o altar, pode se posicionar aqui comigo. Começar a tanger seus instrumentos. Amós capítulo 4, versículo 12. Conseguiu jogar aí, Vini? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te. É uma responsabilidade que Deus espera que nós, como comunidade cristã, tomemos essa decisão. Prepara-te. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quem quer subir o Sinai? Quem quer ver o Sinai fumegar? Quem quer que Deus fale por profecia face a face? Quem quer que Deus comunique a sua vontade de uma forma sobrenatural e impetuosa? Diga, prepara-te. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deuteronômios capítulo 6, versículo 4 e 9. Ouve, ó Israel, Shema, Shema Israel, Adonai. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouve, Israel, diga, ouve, Igreja do Senhor Jesus. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder ou entendimento, conforme a tradução que você tem. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos,
Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Diga, ouve, povo de Deus. Ouça, igreja do Senhor Jesus. Ouve, crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ouve, adorador. Ouça, intercessor. Levanta-te, sacode a poeira, se coloca em pé. Diga, eu creio. Por isso eu verei a glória do Senhor. João 11:40. Vamos encerrar agora com textos do sangue de Jesus. Me ajuda aí, Vini. Efésios 1:7. Se coloque em pé e proclama comigo. Sharamanda Kayoro Bandaralabalabakamasu. O meu já deu. Nós estamos como o Senhor Jesus está fazendo milagre, amém, igreja? A festa estava rolando, as pessoas estavam preocupadas porque tinha acabado o vinho e foram incomodar o mestre. E o mestre falou assim: não é chegada a minha hora, mas teve uma hora que todos acharam que tinha acabado a festa. Aí o Senhor veio e transformou a água em vinho. O que o Senhor está querendo dizer? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez muitos vieram aqui com muitas palavras. Água significa palavra. E alguns até falaram, mas olhando aquela gíria, se conhece a palavra, tem intimidade com a palavra, o que você vai fazer lá? Você veio mostrar para o mundo espiritual que existe uma igreja unida. Você veio mostrar para o mundo espiritual que a religiosidade não te domina. Você veio mostrar que Guarulhos está sendo mudada. Vou falar de novo, que Guarulhos está sendo mudada, porque o Senhor está unindo a sua igreja. Guarde isso que o Senhor tem falado. O Senhor tem unido a sua igreja. Hoje nós estamos aqui com as pessoas. Provavelmente no mês que vem nós estaremos com outro. E as pessoas não vão entender nada, porque eles estão achando que o Senhor vai operar em tempos macros. E nós não temos nada contra os tempos macros, que o Senhor já está nos dando outro prédio, amém? Vou falar de novo, o Senhor está nos dando outro prédio, amém? Mas o Senhor está procurando uma igreja lavada e remida pelo teu sangue, que tem uma unidade. E com essa unidade nós vamos entrar nos becos, nós vamos entrar nas valas, nós vamos entrar nas praças, nós vamos entrar onde a religião não quer entrar. É lá que o Senhor está te preparando. É lá nos lugares onde está as mais densas trevas, apóstolo. É lá que vai resplandecer a luz do Cristo na tua vida. Muitos querem que a luz de Cristo resplandeça num lugar brilhante, num lugar onde só tem religioso. Não, protocolo. O Senhor está nos enchendo da sua glória. O Senhor vai nos levar em lugares onde o homem não pode ir, mas o homem de Deus pode ir. E quando nós chegarmos lá, e pode ser que hoje mesmo, quando chegar lá na tua casa, que está umas densas trevas, onde você já orou tanto, onde você já jejuou tanto, e você talvez entrou aqui e falou assim: será que vai acontecer alguma coisa? Quando você pisar a sola do teu pé lá na tua
Glorifique Ele com palmas, gritos de júbilo. Agradeça a Ele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aplauda bem forte ao Rei! Aplauda Ele! Onde está o sono? Aonde está o cansaço? Aonde está a fome? Tudo isso caiu por terra, porque a presença manifesta da glória do Senhor se revelou no nosso meio. Eu vou deixar essa tarefa difícil para o apóstolo Wellington encerrar a vigília. Nós já passamos as 7 horas do nosso voto, do nosso propósito, do nosso compromisso de edificar um trono e um altar de no mínimo 7 horas de louvor e adoração. O sol está amanhecendo, os pássaros estão cantando, a lágrima foi na madrugada, mas chegou o tempo da vitória do Senhor. Apenas agradeça. Vamos terminar agradecendo, agradecendo, agradecendo. Vem cá. Bênção apostólica. Mês que vem tem mais. Mês que vem todos estão convidados, amém? Que você saia daqui com a bênção geracional. O que você colocou aqui no altar de Deus, Deus vai visitar não só 4 gerações, mas 1000 gerações. Assim como Abraão levantou um altar de adoração e Deus visitou Jacó, transformou a vida de Jacó, e Jacó foi pai de muitas nações, porque tinha uma bênção de Abraão por causa de um altar. Essa mesma palavra eu libero na vida de vocês. Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos com teus irmãos e sairmos daqui santificados, Senhor. E, Senhor, que eles possam entender que é melhor estar um dia na tua presença do que 1000 anos na adversidade. E esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegraremos pelas bênçãos, pelas intimidades e pelas experiências que o Senhor colocou em nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas todo sempre. É a igreja do Senhor diz? Amém. A igreja do Senhor diz? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso. Quem nos fortalece? A Ele uma salva de palmas. Se você quer ouvir e compartilhar com outros pastores, com outros amigos, com outros irmãos que gostariam de estar aqui no próximo mês, você entra lá no youtube.com/Gelson Becker, ou você entra no Facebook da Igreja Sala do Trono de Yahvé e compartilha, clica, divulga. São mais de 7 horas de louvor e adoração. Você sabe o que você pode fazer nos próximos 20, 30 dias até a próxima vigília? Você pode dormir toda noite ouvindo baixinho esse áudio, esse vídeo no seu celular, no seu computador. Você pode dormir todas as noites botando lá um vídeo de 7 horas chamado Jeová Jiré, o Deus da provisão. Faça isso por 40 dias e vamos ver se não vai sair o milagre financeiro. Durma baixinho, ouvindo uma vigília semelhante a essa, onde durante 7 horas nós ficamos entronizando o Senhor como um Deus provedor. Tem um outro vídeo ali de 7 horas dizendo: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Durma uns 40, 50 dias da tua vida ouvindo esse áudio baixinho. Escolhe o da semana, o do mês passado que a gente gravou aqui nesse altar. Diga: Yahvé chamar. Eu tenho certeza que 40, 50, 30 dias dormindo e você escutando bem baixinho
a vigília, com a oração do Yahvé chamar, eu tenho certeza que a presença de Deus vai ser restaurada na tua casa. A presença de Deus vai ser restaurada na tua família, no meio da tua parentela. E por que não começar amanhã, hoje à noite, eu indicar para os amigos os próximos 30, 40 dias, escutando o vídeo dessa vigília. Diga: Yahvé, Makadesh, eu sou o Senhor que te santifico, o Senhor que toca e nos purifica. Se você quer selar essa unção com uma oferta no altar, faça isso antes de ir embora. Se você já ofertou, fica tranquilo. Você e Deus, o seu testemunho interior do Espírito Santo de Deus, o seu Espírito em relação a isso. E você que nos assiste pelo YouTube, também contribua. Participe, selando essa unção e essa atmosfera de glória com uma oferta no altar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo altar de oração.